Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. E Blue Trade. A sua assessoria de investimentos de verdade. Boa noite, estamos iniciando mais um diálogo. Fabiola Medeiros, professor Sérgio Degrande. Hoje nós estamos com a enorme honra de receber o representante do Ministério Público, promotor de Ribeirão Preto, membro do GAECO de Ribeirão Preto, o Dr. Leonardo Romanelli. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui dividindo esse espaço e dando as opiniões para o nosso telespectador. É um prazer estar aqui, uma honra, a gente agradece muito o convite. É um prazer todo nosso. Eu queria começar nosso programa de hoje falando com relação a esses pacotes bomba dos Estados Unidos. É sintomático, né, doutor? A gente pegar num momento também eleitoral lá americano, né? O próprio presidente está em campanha, parece que o presidente ele quer fazer o Senado e a Câmara de novo, que ele está com o Senado e a Câmara na mão. Ele está em campanha nos estados que ele está com dificuldade. E surgem 11 cartas-bombas exatamente para opositores ou críticos ferrenhos dele. A pergunta que eu faço para o membro do Ministério Público: o senhor acha que isso vai ser apurado a fundo? Olha, creio que vai ser apurado, até porque os Estados Unidos têm uma tradição muito longa, né, muito séria e ferrenha de investigações, ainda mais contra atos que atentem contra a própria democracia. E não sei se vai ser a tempo dessa eleição, mas todavia tem alguns fatos que chamam atenção. A coincidência dos alvos, tem um inimigo em comum, seria a própria Casa Branca. Sim. São todos democratas, antigos opositores do próprio presidente, mas ao mesmo tempo tem algo de talvez fake em todas as ameaças, né? Porque algumas foram endereçadas, na verdade, com o nome de uma pessoa democrata, mas para outros endereços. E nenhuma delas explodiu. Todas parece que tinham artefatos, mas nenhuma era. Tinha um que, inclusive, parecia cenográfico, né? Ele tinha todos os itens de uma coisa que me fotografa que eu não vou explodir. Mas eu não vi nenhum laudo até agora. Vocês viram algum laudo de que era ou não era bomba, era verdadeiro ou não? Não era nada. Eu não. É o famoso é verdade esse bilhete. Mas não é. Entendeu? Aquela coisa parece, mas não é. Típico do Trump. Você quer o quê? Esse é o Trump. O Trump é Las Vegas, cara. Tem aquela cara legal, tudo mentirão. É uma mentira. Ele é uma mentira. Ele é uma gozação. Esse é o Trump. E ele faz isso aí, não vai explodir nada, mas vai encher o saco, vai ameaçar, vai virar notícia. Bem Trump. Não, já virou. Nada de novo no front. Mas foi justamente ao contrário. Foi gente que, olha o que o Trump está fazendo comigo. Claro, ele me mandou uma carta bomba, eu até desenhou uma suástica na minha barriga. Ah, gente, para. Mas, de qualquer forma, é sintomático isso, né? Quer dizer, o que o senhor estava falando de apuração, e me veio aqui imediatamente a conduta da Rússia nas eleições do Trump contra a Hillary Clinton, e que até hoje não veio, finalmente, até hoje não veio, até porque não pode vir, né? Quer dizer, é isso que, às vezes, o cidadão fica preocupado, porque muitas vezes pode não vir e não deverá vir, né? Como está desenhando o caso do Khashoggi da Arábia Saudita. Sim. Né? Agora o Ministério Público da Arábia Saudita aceita a condição da pessoa, do Khashoggi ter sido morto lá dentro da embaixada, tudo. O que você falou? Como é que é? Ter sido morto. Não, que empresa, que instituição é essa? O Ministério Público da Arábia Saudita. Ah, sim, é igual a Marinha da Bolívia. O que tem a Marinha da Bolívia?
Tem um mar na Bolívia que é uma maravilha. Falar em Ministério Público, na Arábia a maior ditadura do planeta, você está brincando. Na Turquia, na Arábia Saudita, não tem liberdade de expressão de maneira nenhuma. Isso esquece. O ponto anterior a respeito das investigações durante a eleição democrata, teve avanços por parte do FBI. Tanto assim que o presidente Trump já expulsou um diretor da Agência Federal de Investigação e o outro está também sob a mira dele, também respondendo a uma série de enfrentamentos da CIA do presidente. também, né? Ele tirou alguém da CIA logo de cara também. Tirou logo que ele entrou, era uma faculdade dele, era comum, e agora tem uma estabilidade na CIA. Mas o FBI, que é quem está à frente da investigação que o envolve, pode envolvê-lo por envolver a disputa eleitoral anterior, ele está sob fogo cerrado do próprio presidente. Isso sim é sem precedentes. Né? Tirar a autonomia de investigação investigativa dos órgãos que sempre foram autônomos nos Estados Unidos. Isso é uma novidade até mesmo para o povo americano. Mas também aí a gente é obrigado a imaginar aquela coisa da impunidade, né? Eu começo a pensar, quer dizer, eu sou obrigado a começar a pensar na impunidade, porque na medida que uma instituição, um país extremamente democrático como os Estados Unidos, com instituições fortes, né, Negrande? Falamos na CIA, falamos no FBI, tantas outras, um presidente, inclusive a imprensa, que ele tenta minar a imprensa de tudo que é jeito, né? E a consequência disso não venha, a consequência disso parece que vai indo e vai ficando, eu vou, não fico, como é que é, Negrande? Vou, mas pareço, mas não sei. Então, essa é a sensação que a gente é obrigado, até porque nós vivemos num país, nós estamos num Brasil, que anos e anos aí teve de impunidade absurda, né? É uma coisa... Então, nós estamos escolados com isso. Não mais recentemente, sem dúvida nenhuma. Sim. Né? Os Estados Unidos não. Eles têm essa tradição desde a época, pelo menos anos 70, com o presidente Nixon, as coisas lá não costumam passar em branco. Clinton passou por pouco, não é verdade? Nossa, foi isso aqui, ó. E o Trump está desafiando tudo isso, até porque está com esse problema com a imprensa. A imprensa que antes tinha um papel muito grande, sobretudo no caso Nixon, e hoje, por mais que ela bata, e ela bate quase todo dia no Trump, quando não, mais de uma vez por dia, a maioria, pelo menos, da imprensa, e não está tendo o apoio da sociedade, não tem reflexo na sociedade isso que vem acontecendo, que é pelo menos o que é divulgado pela imprensa. Mas você não achou também que a imprensa, de um modo geral, andou perdendo um pouquinho a credibilidade justamente por estar, às vezes, batendo em alguma coisa que, tipo, forçou a barra para bater em alguma coisa? Me parece que sim. Tipo, a população passou a falar, não, gente, pera lá, não é bem assim, o que a imprensa está dizendo não é bem do jeito que eles estão colocando. E agora o pessoal tem voz, né, nas redes sociais. Tem. Antigamente a gente só recebia... Tem dois fenômenos, né, simultâneos. Um que são as redes sociais, Facebook nos Estados Unidos, que parece que foi um papel muito grande na eleição e continua a ter, continua inclusive a causar essa problematização com a imprensa. No Brasil é desenvolvido isso pelo WhatsApp. E por outro lado tem a economia. Uma coisa era na era Nixon, na era Clinton, hoje os Estados Unidos estão deslanchando economicamente. Como então você consegue bater numa presidência que, por mais que tenha percalços éticos, administrativos os mais variados, ainda assim faz um bom programa econômico de desenvolvimento que vai ao encontro daquilo que o eleitor reclamava nessa eleição, ainda que ele não tenha sido eleito majoritariamente. Esse é o gancho, esse é o problema. Porque se a economia americana estivesse naufragando, aí a situação era diferente, poderia ser diferente. Mas como ela está em ascensão, como é que eu faço? Eu bato no homem e aí o país quebra, mas já está bem? Nós estamos vivendo um êxtase? Aí está difícil. Mas você sabe o que me parece? A raposa e a galinha. Essa raposa e a galinha. Tem a galinha, a raposa vai atrás. Ou seja, o Trump dá motivo para a imprensa quer esse motivo para ter assunto e vai lá e tem um mas o que desse tamanho o que eu observo frente, né? é que, vamos supor, o cara tá fazendo algumas coisas, a gente não mora lá, mas a gente fica observando pelos meus amigos que moram e fazem suas postagens diárias. O cara vai lá e consegue um índice de desemprego
Interessante, ninguém comemora isso, aí ele escreve assim, não gostei do seu penteado no Twitter. Aí a galera cai em cima porque ele escreveu uma coisa... O que eu tenho a ver com o penteado da outra que ele não gostou? Mas é jornalismo. Mas isso não conhece eu não bem. sinto seriedade nesse tipo de coisa. Pergunta se Mas quem tem seriedade com Trump? Trump é um personagem. Não, isso é verdade. Muito bem com isso. certeza, com certeza. Se o Ministério Público dá um passinho para a esquerda ou para a direita, aquela coisa, né? E o cidadão e a empresa. E aí é o... Como é que fala? É o café da manhã, almoço e jantar de todo dia. É o oxigênio da imprensa que você vai fazer aqui. É o café da manhã, almoço e jantar nosso de todo dia. Olha, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo daqui a pouco. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do centro de cardiologia e neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante A Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Programa Diálogo. Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up e Blue Trade. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, repetindo que estamos com a honra muito grande de receber o Dr. Leonardo Romanelli, representando o Ministério Público de Ribeirão Preto. Doutor, só dar uma fugida um pouquinho aqui, mais importante, vamos falar dessa exposição promovida pelo Ministério Público Estadual e por vocês que fazem parte dele. O Ministério Público Estadual recorreu a artistas plásticos que produzissem peças que representassem as ações importantes no Estado de São Paulo, que atuações do GAECO, Ministério Público, de uma maneira geral, essas ações de combate ao crime organizado, a tudo isso. E essa exposição está em Ribeirão Preto. Isso, exato. Ela chegou aqui no começo do mês, foi recebida aqui no Palace, no Centro Cultural, ficou por uma quinzena e hoje ela está no Ribeirão Shopping. E ela é, sobretudo, uma prestação de contas do Ministério Público para a sociedade de São Paulo. Tem trabalhos que representam o combate à corrupção desde a época dos casos Banco Santos, caso Maluf, que foi a maior recuperação de ativos pelo Ministério Público, até a Sevandija, e também trabalhos da área social. Vagas em creches, a briga do Ministério Público para conseguir vagas em creches para a população carente, um trabalho sobre a cidade de Taquaritinga, onde houve um desenvolvimento de captação de recursos de imposto de renda para desenvolvimento de trabalhos para criança e adolescente, o combate às candidaturas falsas em nome de mulheres que na verdade não eram candidatas de fato, isso aqui também em Santa Rosa de Viterbo, enfim, uma série de trabalhos
pelos quais o Ministério Público representa, defende os anseios da sociedade, sobretudo aquela mais fragilizada, são 20 obras que estão até o dia 31 no Ribeirão Shopping. Lembrar você, então, que esse programa deve ter uma exibição, já 2 exibições pós o dia 31. Essa exposição é até o dia 31 lá no Ribeirão Shopping. Acho muito legal, que são assuntos que nós estamos familiarizados, isso que ele falou, Banco Santos, Maluf, Sevandija. Falar em Sevandija, tem uma imagem aí do STJ, do jornal A Cidade, uma notícia do STJ, vou pedir para o Bruno colocar lá. STJ retoma a ação dos apadrinhados políticos. Queria dizer que a gente sempre recorre ao jornal A Cidade, que é o principal jornal da região, dos maiores no interior do Brasil, e veio essa notícia essa semana, doutor. Foi muito importante essa decisão do STJ, porque ela permite que agora o caso Sevandija, o principal dos 3 casos iniciais da Sevandija, que é o caso CODEP, apadrinhamento político, seja retomado aqui pela Justiça Estadual, pela 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, onde tudo começou. Havia sido suspenso há 6 meses atrás, por conta disso, inclusive há 1 mês e pouco, alguns réus foram soltos, mas agora, com essa decisão, as coisas voltam ao seu trilho normal, ao seu trilho comum. Ao contrário do anseio, da expectativa, até de uma certa euforia por parte de algumas defesas de que conseguiriam passar isso para a esfera federal. Eu particularmente ouvi isso. Como se isso fosse mudar o resultado da ação penal. Eu particularmente ouvi isso, não vou citar fonte nem nome aqui, justamente mas eu referenda essa nossa, impressão. Eu queria até saber uma coisa, doutor. Quem são esses apadrinhados políticos? São só aqueles que foram de fato denunciados e até presos? Ou aquele outro tanto que ficou, que a gente não sabe até agora o que aconteceu, porque tem segredo? É o fulano, Beltrano, que a gente... Tinha 9 vereadores. Quem são esses outros? Essa parte é pública, a gente pode falar. Quem são essas? São os padrinhos políticos, que eram inicialmente os vereadores denunciados, e tem uma série de outras pessoas, também políticos, funcionários de alto escalão, que também são investigadas pela mesma razão. Nós ainda estamos com essa investigação em andamento, então tem os padrinhos e os apadrinhados. Obviamente, a investigação, os investigados, os personagens, são aqueles que apadrinham, e não as pessoas que foram apadrinhadas conseguiram o emprego, o cargo, o posto por conta disso. Então, essa investigação ela ainda prossegue com relação a esse Tem muita gente que ainda vai dormir. Tem muita gente que vai dormir preocupada. Não vai dormir. Nós continuamos o nosso trabalho de maneira séria e com afinco. Todavia, tem outros ainda, talvez mais graves, que passem na frente desse caso. No caso Sevandija. No caso Sevandija, vai ter novidades por aí. É isso. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Eu estava ouvindo essa semana passada pela imprensa, vários jornalistas dizendo que as prisões, essas pessoas que foram soltas, deverão ser presas novamente. Não é bem assim, né? Quer dizer, se o tribunal lá já decidiu eu não sei os nomes jurídicos, doutor, liberdade condicional, não sei qual que é o nome, habeas corpus. Foi habeas corpus, concedeu a liberdade provisória. Liberdade provisória. Quer dizer, é difícil prender de novo com o habeas corpus já definido? O STJ, o Ministério Público em segundo grau... Deixa eu só deixar claro uma coisa aqui. Claro. A população, ela quer todo mundo em cana, ela quer ver todo mundo preso, ela quer dinheiro na conta. Sabe como é que é a população, mas a justiça é a justiça. Exatamente. Claro. O principal objetivo do Ministério Público é o ressarcimento do erário. Claro. É devolver o dinheiro. Esse sempre foi o nosso foco desde o primeiro momento. Felizmente temos muito volume de dinheiro apreendido, quase 40 milhões de reais em dinheiro vivo. Está bloqueado em conta do Judiciário de Ribeirão Preto, além de mais de 100 veículos, mais de quase 70 imóveis. Os réus, todavia, o Ministério Público em segundo grau, o próprio Procurador-Geral, ele recorreu para que o STJ reveja essa posição de soltura do TJ, esse habeas corpus, e devolva os réus para a cadeia. Por outro lado, quando vier a decisão, a sentença final, que nós trabalhamos para que seja condenatória aqui em Ribeirão Preto, também tanto o juiz de primeiro grau quanto o TJ poderá devolver os réus à prisão nesse momento, mas isso vai demorar nos nossos cálculos pelo menos mais 6 meses. Tem que prova, contraprova, aquelas coisas que são naturais, a defesa da democracia, da Constituição, mas a coisa está firme, né, gente?
Não é para imaginar que o cara foi solto e está solto, o outro que foi preso, despreso, vai ser preso, não vai ser preso. Não é para imaginar por aí. Cumpre-se a lei, cumpre-se os prazos, cumpre-se a estratégia, Ministério Público, Justiça, Defesa, e assim caminha a democracia. Portanto, doutor, tem gente sem dormir. Mas eu quero que fique sem dormir. Que fique com... Doutor. Mas é lógico, o reloginho tem que ficar truco na orelha. Ou cadil, tem uns negócios aí. Não, tem uma coisa mais legal. Água na cadeia, que na quentinha também quentinha? É boa, lógico. Isso é uma maravilha. Bom, eu queria passar para um assunto que basicamente, até eu representando o Ministério Público, que é esses ataques à democracia que a gente está tendo. Nós falamos dos Estados Unidos, para mim isso é um ataque à democracia, essas cartas bomba, que seja fake, que não seja bomba. Nós estamos num momento eleitoral, momento importante, uma atitude como essa. Recentemente nós tivemos no Brasil o filho do Eduardo Bolsonaro, de uma infelicidade tamanha, agredindo o Supremo Tribunal Federal, né? Como é que é? Um jipe e um soldado. Não precisa de jipe, é um soldado. Um cabo e um soldado daria conta de fechar lá. Lembra, só fazer uma observação que essa frase foi de quem? Não sei. Jânio Quadros. Jânio Quadros. Ah, é? Ele só parafraseou Jânio Quadros, que ele já tinha dito isso. Muito obrigado. Sempre colaborando aqui, meus inteligentes companheiros aqui. Obrigado. E esse coronel, que eu me recuso a falar o nome dele, é um coronel aí da reserva, se não me engano, que veio e soltou uma metralhadora aí que o próprio Exército imediatamente disse, é ele sim, foi ele, mas ele não faz parte da nossa instituição mais, etc. Tal. Aí eu vou representando o Ministério Público. Doutor, é difícil democracia, hein? É muito difícil. Nossa Senhora! Ela está sofrendo ataques, contestações em todo o mundo. Em todo o mundo. Seja na Turquia, na Hungria, nos Estados Unidos. Arábia Saudita. A democracia da Arábia Saudita. E não é de hoje, né? Eu vou relembrar aqui. A Rússia, a Turquia, a democracia, Cuba. Sim, eu vou relembrar algumas coisinhas. Venezuela. Porque eu gosto de guardar, né? É bom para a memória da gente. Há algum tempo atrás, na época do impeachment, o Lula falou, nós estamos com uma Suprema Corte totalmente acovardada. Ele falou e foi pego, né? O nosso amigo Valdir Damus. Isso, deputado. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. E José Dirceu deveria tirar todos os poderes do Supremo. Então, é importante ressaltar que não é só A, B, C, está generalizado. Direita, esquerda, centroavante, goleiro e back central. E existe uma parcela da sociedade que está mesmo engasgada com a atuação recente, recente que eu digo, né, na história atual, contemporânea, vamos dizer assim, do Supremo. Então, é um direito do cidadão, democraticamente, dele descer a língua no que ele está engasgado, né? E não falando mal do trabalho do Supremo. A partir do momento que se ofenda as instituições, né, doutor, eu acho que é um ataque, né, à democracia. Só que a gente precisa pensar o seguinte, existem dois elementos judiciais aí, né, dois judiciários. O eletivo, né? Aquele que o sujeito foi indicado. Indicações. E o de carreira. A grande crítica que se faz, a maior parte, é para esse que foi comissionado, esse que foi indicado. Os outros nomeado, né? não estão sendo alvo disso, não. Então é aí que está o problema. E tem gente também dentro do Ministério que gosta mais de holofote do que de toga mesmo. Então essa que é a diferença. Doutor, vamos fazer justiça. Vamos deixar ele falar, né? Pau, e ele não fala. Alguém falou por aí que manter a democracia é uma eterna vigilância, é uma eterna alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é uma linha tênue, né? É uma dificuldade. A democracia é o pior do regime, né? Dos regimes, fora todos os outros. Fora todos os outros. Então Gostei. Ela é muito difícil de agradar, porque ela agrada apenas a maioria e não agrada a todos. E muitas vezes a maioria quer coisas que até mesmo não são democráticas. E é isso que parece que aconteceu nos Estados Unidos recentemente. Então tem que ser vigiada. A Constituição Federal comemorou 30 anos semana passada, né, semana retrasada, aliás, e nós precisamos estar vigilantes. Estivemos vigilantes
os órgãos da justiça nesses anos do último governo, tanto que a resposta foi uma série de encarceramentos, processos judiciais duros, também resposta a esses ataques, porque as práticas desafiavam a própria essência da democracia. Não foi apenas o problema do tamanho do dinheiro que foi desviado, que por si só já foi o maior desvio, a maior corrupção da história ocidental, mas também a finalidade que se voltava, que parecia ser justamente a manutenção do poder, e o que é em si mesmo um desafio à democracia. Então tem um efeito prático de reparar isso através dos tribunais, e para isso servem as cortes, justamente como o fiel da balança, a última instância para defender a ordem democrática. Odegaard, mas vem cá, no momento daquilo que você colocou com relação ao QI, quem indica, né, e aos carreiristas, não no mau sentido, carreirista, porque também tem os marqueteiros, né? Não, mas o carreirista lógico, é o sujeito de carreira, normal. O ataque pessoal à ministra Rosa Weber, que foi membro do Tribunal Superior do Trabalho. Qualquer ataque, independentemente se for ao carreirismo ou ao de carreira ou indicado, é um ataque à democracia. Ponto. O sujeito está lá para exercer o trabalho democrático, para exercer a lei, para poder cumprir a lei. Se goste ou não é uma outra história, mas ele está lá. E qualquer ataque feito a ele, por qualquer que seja a pessoa, é ato antidemocrático e tem que ser abolido, tem que ser refutado em todos os sentidos. Doutor, o Ministério Público, especialmente o Ministério Público Federal lá do Paraná, soltou as 10 medidas para virar lei, para se tornar combate à corrupção. Nossa, aplaudido, como é que chama? Lava Jato, maravilha, não sei o que lá, não sei. Quando chegou lá no Congresso, tudo muito bem-vindo. Não, as 10, não, essa aqui, não, essa aqui, não, essa outra aqui também, não, essa outra aqui, e não anda. Não anda. E vai ser muito difícil andar no cenário, pelo menos atual, até o final do ano. A gente espera que isso se movimente a partir do ano que vem. Em cima desse trabalho do Ministério Público Federal, iniciado lá na Lava Jato, a Transparência Internacional fez um compêndio ainda mais robusto de 100 medidas a favor da democracia contra a corrupção. Tem vários órgãos que foram envolvidos nesse trabalho da Transparência Internacional, sediada o escritório deles no Brasil, em São Paulo. É um trabalho muito interessante que também foi levado ao Congresso. E a gente espera que isso seja, pelo menos, debatido, colocado na pauta, e que parte dessas propostas sejam efetivadas, de proteção não apenas contra a corrupção, mas de manutenção da democracia da Constituição Federal. Não adianta a gente querer hoje debater uma reforma da Constituição Federal e colocar coisa pior no seu lugar. Sem dúvida. Olha, chegamos ao final, infelizmente. Eu vou pedir para o doutor Leonardo, se o senhor não puder voltar, o senhor vai indicar um colega para voltar, porque tem assunto para a gente conversar para caramba. Sem dúvida. E é muito bom ter essa lucidez de vocês conosco. Fabíola, Odegaard, eu agradecemos imensamente a sua participação e gentileza. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. E Blue Trade. A sua assessoria de investimentos de verdade.